Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Então, hoje a gente vai ver sobre período simples e período composto. A gente aprendeu, né, na aula passada o que era frase e oração e agora a gente vai entender o que são os períodos. Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é identificar períodos como um conjunto de orações conectadas, identificar o uso de períodos compostos por orações separadas por vírgula e sem a utilização de conectivos. Vamos voltar então para o diálogo aí da saia, né? Lembra de ontem da última aula? A gente viu o diálogo: não quero que você saia com a minha saia. Por quê? Você já tinha me emprestado. Mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã. Qual a diferença de sentido entre os termos circulados? É uma pergunta que eu fiz para vocês ontem. Então, aqui a gente tem a resposta. Eles são escritos da mesma maneira, só que eles têm significados diferentes. Lembra que a gente conversou, né, sobre isso? O primeiro saia seria, então, do verbo sair. E o segundo saia seria o substantivo, que é a peça de roupa. Então, para quem não respondeu ainda o exercício, quem não estava participando no chat, já pode responder a partir daqui. Então, vamos lá. Uma oração, lembrando, é uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo, lembra que a gente também conversou sobre isso? Ou de uma locução verbal, que seriam mais de uma palavra para formar a ação, ou seja, um verbo auxiliar e um principal. A frase é um enunciado, ou seja, é um trecho ali que faz sentido, né? Está dentro de um contexto e apresenta sentido completo, mas não precisa necessariamente ter o verbo. Agora nós vamos para o período. O período simples, ele é formado por uma oração apenas. Oração, lembrando que tem um verbo, ou seja, se você tem um verbo ali, você sabe que você tem um período simples. Mudei de ideia, tá? Então, esse é o período simples. Agora, o período composto é formado por duas ou mais orações. Então, a gente tem a oração, que é uma frase com sentido completo com um verbo, certo? Como núcleo. E se nós tivermos mais de uma oração juntas, uma complementando a outra ali, a gente vai ter um período composto. Então, aqui diz: não quero que você saia com a minha saia, certo? Vamos lá. Antes de continuarmos, revejam a classificação de período, então. Período simples, formado por uma oração. Por exemplo, mudei de ideia, onde o verbo é mudei. Período composto, formado por duas ou mais orações, ou seja, não quero que você saia com a minha saia. Não quero é uma oração com o verbo querer, que você saia com a minha saia, outra oração com o verbo sair. Uma complementa a outra, logo nós temos um período composto, ok? Dica que a gente viu na última aula também: não existe oração sem verbo. Se não tiver verbo, mas tiver sentido, é uma frase apenas. Vamos lá. Quantos períodos nós temos em mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã? O que você acha? Mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã. Quantos períodos nós temos? Dois. Na frase, não quero que você saia com a minha saia. Temos período simples ou composto e por quê? A gente viu isso acima, né? Ok, então vamos continuar. Então temos a correção aqui. Temos dois períodos simples em mudei de ideia a um verbo, possuindo então uma oração, porque temos um verbo. Veja também que a frase é finalizada por um ponto, então ela acaba.
Irei trabalhar com ela amanhã é outro período simples. Tem outro verbo. Na verdade, aqui nós temos uma locução verbal. Porque tem o verbo irei e trabalhar juntos. Por que não são dois verbos? É uma locução verbal. Porque um verbo existe para ajudar o outro. Mas a ação é a mesma, tá? A gente tem que contar isso por ação. Irei trabalhar com ela amanhã. É outro período simples. Nesse balão, então, nós temos dois períodos simples. Mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã. 2. Temos um período composto formado por duas orações. Em não quero que você saia com a minha saia, temos dois verbos, o quero e o saia. Verbo querer, verbo sair. Vejam que as duas orações são ligadas pelo que conecta as duas. Ou seja, quando a gente tem essas palavrinhas que, portanto, e, ou, assim por diante, é para ligar uma oração com a outra. Fazer um sentido completo, tá? Uma faz um sentido, outra faz o sentido, juntas elas fazem um sentido completo. Não há ponto entre elas, temos então um período composto por duas orações. Então, só lembrando aqui e aqui. Não quero que você saia com a minha saia. Se colocamos a vírgula no lugar do que, o sentido do período composto será o mesmo? Sim ou não? E por quê? Correção. Não quero que você saia com a minha saia. Se colocamos a vírgula no lugar do que, o sentido do período composto será prejudicado, ou seja, não vai fazer o mesmo sentido. O que une as duas orações e elas dependem uma da outra. Então, o que ele se posiciona de forma que uma oração complemente a outra. Tá bom? Então, vamos lá. No último balão, existem dois períodos simples. Mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã. Vamos então falar sobre o período simples, transformando em um período composto. O ponto precisa ser retirado e a inicial maiúscula do irei deverá ser substituída por uma minúscula. Nós vamos tirar o ponto e vamos juntar as duas para uma fazer parte da outra, complementar a outra. É possível usar a vírgula no lugar do ponto também, tá? Então, a gente tem aqui as possibilidades de resposta, pode ser mais de uma. No último balão tem dois períodos simples, o mudei de ideia separado do irei trabalhar com ela amanhã. Se a gente botar a vírgula, como na primeira situação aqui, ó, mudei de ideia, irei trabalhar com ela amanhã, quer dizer que eu mudei de ideia porque, pois, irei trabalhar com ela amanhã. Então, essa daqui, a segunda, está complementando a primeira. Logo, temos um período composto. A segunda opção é, mudei de ideia porque irei trabalhar com ela amanhã. É o mesmo sentido da primeira. Vocês percebem a diferença? Enquanto aqui no diálogo, coloridinho aqui do lado, nós temos duas orações separadas, aqui uma está fazendo parte da outra. Mudei de ideia porque irei trabalhar com ela amanhã. Você também pode inverter. Quando a gente tem os períodos compostos, você pode geralmente inverter de posição. Você pode falar, irei trabalhar com ela amanhã, por isso mudei de ideia. Lembrem que a gente fez na sala exercícios sobre essas palavrinhas. Eu passei para vocês aí na semana passada, tá bom? Então, irei trabalhar com ela amanhã, por isso eu mudei de ideia. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Respondam aí no chat essas questões que a gente fez aqui na aula. Perguntem, tirem as dúvidas comigo, tá bom? Para vocês não ficarem com dúvida. Qualquer coisa, eu estou à disposição. O que aprendemos hoje? Identificamos períodos como um conjunto de orações conectadas
Identificamos o uso de períodos compostos por orações separadas, por vírgula e sem a utilização também dos conectivos, que são o porquê, no entanto, por isso, tá bom? Que são os chamados conectivos. Então, a gente tem as tarefas aqui. Vamos abrir. Ele não tá abrindo pra mim, depois eu abro. Tá bom? E aí, a bibliografia, as referências. E é isso, gente. Vamos conversando. Beijos.